normalmente uso chapéu, mas... Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso Lavandas na Janela. Hoje, quem está com a gente aqui, né, comigo, Marco, e com a Mariane, trabalhadores do GRESG, quem está com a gente para bater esse papo é o Wagner Lopes, que está aí aparecendo para vocês. O Wagner veio falar com a gente de um assunto super importante para que a gente tenha conhecimento, para que a gente saiba como entender e lidar com um transtorno que existe, que é bem comum nos dias de hoje, que é o distúrbio bipolar. O Wagner já fez uma coluna para a gente, escreveu um texto que está lá no nosso site falando um pouquinho sobre esse transtorno, sobre esse distúrbio, e ele veio trazer mais informações, veio para completar aí esse entendimento. Então, boas-vindas a ele, Wagner, muito obrigado por estar com a gente nesse episódio do Lavandas na Janela, e tenho certeza que vai ser um bate-papo enriquecedor para todo mundo que assistir aqui, para todo mundo que participar de alguma maneira desse nosso encontro especial. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Marco. Olá, pessoal. Espero que eu consiga esclarecer um pouco sobre esse distúrbio que é tão comum hoje no mundo todo, né? Nós estamos falando da casa de quase 500 milhões de pessoas padecendo desse distúrbio. E acho que quanto mais a população souber, né, mais fácil vai ficar para ambas as partes, para quem padece e para quem está do lado, para lidar com esse problema. Então, eu agradeço a oportunidade que vocês me dão também e vamos lá. Wagner, eu só posso reforçar aí as palavras iniciais do Marco, te agradecendo muito por se propor a trazer esse conhecimento para a gente, a dividir um pouquinho da tua experiência. Então, assim, muito obrigada de coração, tá? E a gente vai começar essa entrevista de hoje te perguntando exatamente o que é o distúrbio bipolar, como é que funciona, como é que ele é, enfim, como é que ele atua, o que ele é, o que ele representa. Então, vamos lá. Hoje, né, com as pesquisas realizadas pelos psiquiatras, tudo, a gente tem descoberto, inclusive, que o distúrbio bipolar, as manifestações dele são muito mais amplas do que aquelas que nós estávamos acostumados a ter ciência. Que normalmente, quando você fala em distúrbio bipolar, já vem na cabeça de qualquer um que é ou a mania, que nós chamamos de mania, que seria a fase de êxtase, de exultação, de autoestima extrema, onde você gasta, onde você faz coisas que fatalmente você acaba num hospital clínico, porque é bem violento. Além de que você pode até se transformar numa pessoa violenta. E a outra face, que é a depressão, né, que também todo mundo já conhece a depressão hoje, que é a fase da negação completa, que você se sente um nada, um lixo, um incompetente, uma pessoa fracassada, né? Hoje é bem mais amplo esse espectro, mas não vamos entrar em tantos detalhes, porque é muita coisa. Eu queria dizer assim, normalmente, quase via de regra, o distúrbio bipolar é herdado, ou seja, é uma coisa genética. É o meu caso, por exemplo, que é o que até me deixa assim confortável em falar sobre o distúrbio, porque eu já tive meu pai, minha tia e minha avó. Então, eu convivo com a bipolaridade desde criança, né? E é bom salientar, assim, existem dois tipos básicos de distúrbio bipolar, o que nós chamamos de tipo 1, que é o meu pai, por exemplo, que são os extremos mesmo. Na fase da mania, ele fazia coisas que Deus duvidava, assim como ele tinha lances geniais, coisas que meu pai, em 1960, antes até que você precisava pedir uma ligação para São Paulo, nós morávamos em Barretos, você demorava quase um dia, meu pai jogava na bolsa. Até hoje eu não entendo como ele conseguia isso, sabe?
Aquele hotel, o primeiro hotel arrendado, o Hilton de São Paulo, meu pai foi quem mais ou menos organizou o consórcio que construiu aquele prédio e arrendou para o Hilton. E são coisas assim que, hoje, olhando para trás, eu fico impressionado de ver como ele enxergava a coisa tão lá na frente. Mas, infelizmente, essa fase da mania é muito dramática. Fatalmente termina no hospital, com camisa de força, senão você não consegue levar também. Você pegar 2, 3 enfermeiros para pegá-lo, não conseguia. E ele era um homem de 1,60 m de altura. Então, basicamente, o distúrbio bipolar é genético. Existem casos de pessoas, eu já vi, que desenvolveram o distúrbio bipolar por uma série de questões. Mas normal mesmo, o que você mais encontra e o que é estudado pela medicina é genético. Você herda isso. E eu tive sorte, tenho 3 filhos, só minha filha tem alguns traços, mas muito parecidos com o meu, porque eu sou bipolar tipo 2. O que é o bipolar tipo 2? Eu tenho a depressão, como tinha meu pai. Só não me joga na cama. Meu pai ficava na cama, não conseguia sair. Mas ela é muito intensa. E na outra fase, eu não tenho a mania, eu tenho o que os médicos chamam de hipomania. Então, é assim, eu fico muito bem, fico eufórico, muito criativo, empreendedor, eu viro outra pessoa, mas não chego à loucura, entendeu? Por exemplo, gastos. Eu gosto de dar esse exemplo, porque é engraçado, né? Assim, na minha fase da mania, aquela compulsão de compra é bem forte, sabe? Mas, ao contrário do meu pai, que chegava a comprar fazenda sem ter dinheiro, eu vou no shopping, compro 3 cuecas e estou feliz da vida, sabe? Só que meus armários, meus guarda-roupa não tem mais onde pôr cueca e nem camisa. Então, é bem mais moderada, sabe? Você consegue... E outra coisa, você consegue quase que ter consciência dela. Hoje, quando eu percebo que estou escorregando para a hipomania, eu já aviso meus filhos. Estou escorregando, fica atento. Então, aí eles ficam me cercando, para não deixar eu fazer besteira. Blindando, né? Blindando as tuas ações. Blindando. Não, blindando mesmo, sabe? E você consegue auto-perceber isso, então, né, Wagner? Não são eles que reparam, você consegue notar isso. Eu dou sinal. Essa é uma característica da hipomania que é boa e é ruim, porque muitas vezes você consegue ludibriar as pessoas, você consegue disfarçar e elas não perceberem, e aí você fazer besteira, entendeu? Eu tenho 2 casamentos fracassados e vários relacionamentos, tudo na fase da hipomania, sabe? Coisa assim, e na mania não tem como disfarçar. Na mania, qualquer criança percebe que você saiu do eixo. Deixa eu te perguntar até dentro disso, que me chamou muito a atenção, uma coisa que você estava falando agora. Você falou dessa questão da mania, que às vezes é mais extrema, né? Você acaba tendo atitudes muito claras para todos e atitudes, às vezes, fora do contexto, muitas vezes com aquela, não sei se eu interpretei certo, mas aquela sensação de super-herói, né? Que você pode tudo, que você é capaz de tudo e que você vai dar um jeito. A hipomania... Marco, você gasta e gasta porque você tem certeza que você ganha de novo. Entendi. Ganhar dinheiro... Eu sou capaz de reconquistar. Reconquistar. Então, o gasto não precisa ser uma coisa trivial. Entendi. Mas é bem isso mesmo. E a hipomania, então, deixa eu ver se eu... Acho que é bem legal essa diferença. A hipomania é como se fosse uma mania num grau menor, que você consegue ter um certo controle. Essa é a diferença. Isso. Não tão exagerada. Eu tenho um texto que eu escrevi para o pessoal que chama O Dia que eu Virei Jesus Cristo. Eu virei Jesus Cristo por uma razão simples.
eu estava levando meu pai, que estava no máximo da mania, de São Paulo para Ribeirão Preto. Eu ia levá-lo para o sanatório. Na época, sanatório que falava. E no meio do caminho, ele resolveu dirigir. Quer dizer, ele dirigir naquele estado é a morte certa. Estávamos eu, um tio e ele. E quer dirigir, eu tentando argumentar. Aí meu tio falou para ele, falou, mas Toninho, como é que Deus vai dirigir? Você falou para mim agora há pouco que você é Deus? Quem tem que dirigir é o Filho, é Jesus Cristo. Então... Foi numa argumentação boa ali para poder contornar a situação, né? E o melhor de tudo é que ele realmente e deixou Jesus Cristo aqui dirigir o resto da viagem. Mas você vê, ele sentia Deus. É um absurdo, é um negócio que é difícil imaginar, é só quem passa por isso, sabe? Coisa que na hipomania, eu chego no máximo a São Pedro, por aí, sabe? Nem Jesus Cristo. Muito boa a história. Contornar a situação, dando um argumento que fosse plausível para o momento. Importante que funcionou, né? Ficaram todos inteiros. E se ele pegasse o carro... Desculpa, pode falar. Não, estou falando assim, se ele pegasse o carro, que aí ele pulava para outra faixa, como ele fez várias vezes, e quem vinha no sentido contrário tinha que sair da estrada, porque ele não ia sair. Sim. É um negócio meio... Posso te fazer uma pergunta em relação a essas fases também? Que você estava comentando, né? Da depressão, que pode acabar oscilando ali com uma mania, que é uma coisa mais extrema, ou uma hipomania, que é uma coisa um pouco mais amena. E aí, o que eu queria entender? Como é que funciona dentro do dia a dia mesmo, as oscilações entre fases, assim? É uma coisa muito rápida, é uma coisa que vai se transformando da depressão para a hipomania, por exemplo, gradualmente. Você pode ter ciclos só de depressão, espaçar, ficar ali estabilizado por algum período e depois ter uma manifestação de mania. Como é que funciona essa transição? Mariane, é engraçado que hoje de manhã ainda estava pensando nisso. Essa fase ela não é assim, sabe? De um minuto para o outro você sai da depressão e entra na mania. Eu lembro meu pai, ele ia galgando aos poucos. Ele começava a falar, por exemplo, ele falava demais, falava. No segundo dia continuava, aí começa a não dormir direito, começa a não comer. E você vê que ele está acelerando, vai acelerando. Mas isso é assim uns 3, 4 dias. Depois do terceiro dia, meu pai ficava rouco. Ele não falava mais, ele só fazia... porque a voz já tinha sumido, de tanto que ele falava. E falava muita besteira. Nossa, ele adorava falar os maus da família na cara na cara da pessoa. Era um drama. Mas... por exemplo, no meu caso, não vou dizer para você que é específico, eu acho que muita gente tem esse sintoma também. Comigo é o sonho. Eu tenho alguns sonhos em que eu fracassei, sonho de desespero, sabe? De que eu não consegui nada na vida, tudo foi para o inferno. E aí, quando eu acordo, eu já acordo com o pé assim na depressão. Aí, nesse caso, é meio rápido, de uma noite da noite para o dia, né? Mas, normalmente, entra-se e sai-se dessas fases de maneira gradual, não é num piscar de olhos, entendeu? Você vai aos poucos caindo ou para depressão ou para mania, sabe? Agora, existe uma coisa que hoje a gente tem mais consciência disso, que, por exemplo, bipolar tipo 1, meu pai, ele não podia tomar antidepressivo. Se ele tomasse antidepressivo quando ele estava na depressão, o salto para a mania era imediato. Sabe? Coisa que comigo não acontece. Eu tomo antidepressivo regularmente e nunca entrei na mania. Mas isso a gente percebe hoje que é uma diferença entre tipo 1 e tipo 2.
O tipo 1, o psiquiatra tem que ter um maior cuidado, sabe, para tentar tirar da depressão e não jogá-lo para a mania. Porque a depressão é ruim, lógico, para quem está passando por ela. Os familiares também sofrem, porque não é legal ver uma pessoa daquele jeito. Mas é administrável a depressão, entendeu? Se você deixar o cara na cama, lá com a depressão dele, você toca sua vida e tudo bem. A mania não tem como. A mania, ele entra na família, nos laços, ele é completamente diferente. Não tem como ignorar. Ele está na mania, deixa para lá. Não deixa para lá porque desastre vem a caminho. Porque tem manifestações muito grandiosas, né? Que você até deu o exemplo aí das sim. fazendas e tal, então acaba tendo manifestação mais contundente. Isso. Eu acho que as duas provocam sofrimento diferente. Minha interpretação, pode me corrigir, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, a interpretação é que causa sofrimento dos dois lados, mas talvez cause menos impactos de manifestações exacerbadas, talvez a fase da depressão. A depressão, se você deixá-lo, né? Você só tem que ter o cuidado muito grande do suicídio. Entendeu? O suicídio é o que a gente chama de ideação suicida. O depressivo anda com isso na cabeça o dia inteiro. E não é porque ele quer suicidar, quer acabar com a vida dele. Não, ele quer acabar com a dor. A dor moral é tão intensa que ele não suporta. E se ele não tiver uma estrutura, cai fácil. Meu pai tentou, acho, 2 vezes suicídio. Entendeu? Sempre na fase da depressão, Wagner? Na depressão, sempre na depressão. Não, na mania você não quer morrer. Você tá... Pelo contrário, né? Você está se transbordando, você não quer morrer. Então tem que tomar um super cuidado, assim, né? Se essa ideação suicida é uma manifestação comum da bipolaridade na fase da depressão? Muito comum, muito comum. E olha, os índices de suicídio de bipolares é muito alto, muito alto. De estar alarmando a Organização Mundial de Saúde, porque é bem elevado. Por isso que eu gosto, às vezes, de falar sobre a depressão, porque, vocês sabem, eu escrevo para esses grupos de pessoas com distúrbio, e eu recebo assim, chamados pelo Messenger, desesperado. Cara, me ajuda porque eu vou suicidar. E eu sei que ele não está brincando, sabe? Que se eu não tentar reerguê-lo, a pessoa acaba se suicidando. É muito fácil. Infelizmente, é um negócio bem complicado. Imagino, porque você vive numa corda bamba, né? Então, tem que ter uma rede de apoio ali, e até para poder, nesses momentos do mais baixo ao mais alto, né? Emocionalmente falando, ter um suporte para evitar algo maior, né? Algum problema mais grave. Correto. Até falando disso um pouquinho, é uma pergunta... Marco, só antes de você passar para frente, eu vou falar uma coisa que acho que os nossos ouvintes vão entender bem o que eu vou dizer. Muita gente pergunta, mas como é você? Você nunca tentou, você não pensa, você não... a minha resposta é simples. Eu tinha um avô e tinha uma mãe espíritas, kardecistas, assim, nossa. Então, desde criança, eu tenho na minha cabeça que a reencarnação é um fato. E que eu não consigo imaginar a vida sem a reencarnação. Então, eu vou suicidar para quê? Entendeu? Eu sei que vai ser cagada, não vai resolver nada. A dor vai continuar do lado de lá. Então, eu procuro, às vezes, ir para esse lado, para essas pessoas, entendeu? Nesse sentido, assim, olha, a vida não acaba com um tiro na cabeça. É engano seu. Você vai levar essa dor para o lado de lá. E nessa não vai ser pior, porque aí você vai ser um espírito. Aqui, pelo menos, você tem corpo, você pode comer, beber, sair, divertir. Um espírito, não sei se você pode fazer isso. Então, eu acho assim, é uma coisa que me ajudou muito. Essa crença, assim, não tem questionamento. A reencarnação é um fato e acabou. Não tem que
Muito importante a tua colocação, Wagner, porque a gente fala muito de suicídio em alguns trabalhos e o ponto muitas vezes é esse, né? O suicídio muitas vezes ele é provocado porque a pessoa quer escapar daquela dor, daquele sofrimento momentâneo, né? Ninguém quer se suicidar. Você quer, na verdade, deixar de sentir aquela dor. Mas quando a gente Isso. entende esse conceito de que você vai continuar vivendo, vai continuar seguindo sua jornada, mesmo após esse teu corpo não estar mais apto à tua vida, você consegue ter um cuidado maior mesmo. É o que você falou, achei muito bem colocado, né? Para que eu vou fazer isso? Porque depois, um minuto depois, eu vou estar sentindo Mesma coisa. a mesma coisa. Mesma coisa. E aí É você como vai se estar com você uma fosse. dívida nas costas ainda, né? Não sei se como é que vai ser essa dívida, como é que ela vai ser cobrada. Era esse o comentário que eu ia até fazer, porque na verdade você vai sentir tudo que você já sente, agravado pelo fato de você ter atentado contra a sua própria vida. Então, assim, além de não mudar, piora, né? Exato. Até. Eu tenho essa convicção. Eu diria, eu tenho essa convicção. E é o que, para mim, nos momentos de depressão, me ajuda muito, sabe? Me segura. E assim, eu não tenho ideação suicida. Uhum. E não é que isso seja um traço do bipolar tipo 2. Não, tem muito bipolar tipo 2 que suicida. Eu acho que é em função da minha crença, Sim. entendeu? Que facilita para mim. Não, com certeza. E acho que vai muito até além de religião mesmo, né? É você ter fé mesmo e acreditar que aquele ato não é o melhor para você. Não, Então, você se abraçar nisso é fundamental para você poder ter essa força, né? E correto. aí, falando um pouquinho desse. A gente falou do que é, das fases, queria te fazer uma outra pergunta agora. Quais são as formas de tratamento da bipolaridade? É medicamento? Existe? É um medicamento mais alguma coisa? Quais são as formas mais eficientes e melhores para tratar a bipolaridade? Olha, Marco, eu não vou dizer que medicina alternativa ou alguns procedimentos não ajudem, principalmente na depressão, não na mania. Mania é besteira. Mas eu acho fundamental a medicação. É uma coisa química, sabe? É um negócio teológico. Ele não tem como você ficar. Por exemplo, você pode fazer psicoterapia, você pode fazer qualquer tipo de coisa, mas isso é bom para ajudar você a entender o seu problema e conviver com ele, mas não vai curá-lo. Primeiro que bipolaridade, você nasceu, você vai morrer com ela. Não existe cura, tá? O que a medicação faz, hoje já tem muito remédio, né? Quando eu comecei com meu pai, não existia nada. Era um louco e acabou, né? Não tinha medicação. Mas hoje, basicamente, assim, você toma, se você está na depressão, você toma antidepressivos, que existem vários, e fundamentalmente você toma estabilizador, como eu agora, por exemplo. Eu não estou tomando nenhum antidepressivo, porque eu não estou precisando, mas eu não posso deixar de tomar o lítio, que é um estabilizador meio que básico, sabe? É um sal. Então, aí mantém o meu equilíbrio, né? Mas, fundamentalmente, é isso. É antidepressivo e estabilizador. Para mania, tem alguns outros medicamentos, mas a mania é complicada. A mania é complicada. É difícil você sair dela assim numa boa. Você sempre tem que ter alguma coisa para ajudar ou uma internação, entendeu? Você ficar na cama lá. Meu pai precisava de camisa de força, pra você ter uma ideia. Caso contrário, você não levava ele para o hospital. Então, basicamente é isso. São os antidepressivos, aí com aquele cuidado, se o paciente é tipo 1, ele pode saltar para mania de uma hora para outra. Então, os médicos se pelam de dar antidepressivo.
né? Eu só comecei a tomar antidepressivo depois de muito tempo, que o médico, meu psiquiatra, viu que não tinha o risco de eu pular para mania. Isso aí. Agora, antidepressivo tem uma infinidade, uma infinidade. O governo americano investe muito nessas pesquisas por uma razão econômica, não é por dó nem nada. Eles chegaram à conclusão de que um dia de um bipolar fora do trabalho significa muito mais que um dia de uma pessoa normal fora do trabalho. O bipolar ele tem uma certa inteligência, uma certa habilidade meio bem forte, eu vou dizer. Então, eles já, através de pesquisa, eles já chegaram à conclusão que um dia da vida de um bipolar que sai do serviço porque está em depressão, ou está em mania, significa muito para a economia, mais do que pessoas normais. Então, eles não querem que aconteça isso. Então, o governo americano investe um absurdo em pesquisas de antidepressivos, remédio para bipolar, no geral, né? Em função disso. É uma função econômica, uma questão econômica, e não é nem... É isso aí. Eu queria te Respondi, fazer... não? Respondeu. Oi? Respondeu, super. Eu queria te fazer duas perguntinhas, Wagner. A primeira, falando desse ponto que você comentou agora, do estabilizador, né, de você ter ali uma medicação que vai ser constante ali na vida da pessoa que está enfrentando essa enfermidade. E eu queria entender com você como é que funciona, por exemplo, tá? A pessoa recebe o diagnóstico da bipolaridade. Ela é uma coisa que ela vai conviver a vida inteira, mas que ela pode se manter ali estável, com algumas oscilações, tomando as medicações adequadas, fazendo o tratamento adequado. Existe alguma frequência, algum gatilho específico que desperte uma fase mais aguda da doença, ou isso vai variar de pessoa para pessoa e de caso a caso? Olha, Mariane, eu vou te falar, pela minha experiência com esse pessoal, com o pessoal dos grupos, cada caso é um caso, sabe? Existem algumas linhas gerais, tá? Mas a variação é muito grande, sabe? A variação é muito grande de resposta para um remédio. Nem, por exemplo, primeiro, nenhum psiquiatra, a não ser que seja um charlatão, vai chegar para você na primeira consulta e chegar para você é bipolar. Não. Um diagnóstico de bipolar, eu diria que demora de 2 a 3 anos para o médico falar conscientemente você é um bipolar e você não é um sofredor de depressão maior, ou um esquizofrênico, qualquer outro estudo. Então, primeiro que não é assim que você determina se uma pessoa é bipolar ou não. Ele precisa colher uma série de respostas, precisa de exames, vários exames de sangue, porque existem algum mau funcionamento no nosso organismo que dispara a depressão e que não tem nada a ver com bipolaridade. É por causa do organismo da pessoa. Então, depois de um tempo desse, assim, aí ele vai te diagnosticar. Uma vez ele determinou que você é bipolar, aí vem uma outra fase que também demorada. Qual a melhor medicação? Você faz testes e muitos testes, sabe? Até chegar numa combinação que você fala, bom, essa é a combinação ótima, sabe? Que te estabiliza, te deixa numa situação legal. Apareceu um aqui que... Oi? Não tinha aparecido um lembrete aqui que a reunião, não sei o quê. Acho que deve ser daqui a pouco a questão dos 40, mas ainda tem tempo. Deve estar analisando isso. Mas vamos aproveitar então que a gente faz essa pausa e abre outra sala, né? Para a gente poder fazer e aí continuar. Ainda tem mais umas perguntinhas aí para a gente continuar. À vontade, gente. Tá, que aí a gente, se quiser fumar teu cigarro, quando você estiver pronto, tu me avisa. Isso. Vou tomar um cafezinho e fumar um cigarro. Sem pressa. A gente fica na espera. Abraço, viu? Legal. Um abraço. Obrigada. Até daqui a pouquinho.
Bom, continuando então, pessoal, dentro dessa ideia do medicamento, da medicação que a gente estava falando agora, uma pergunta me veio à mente quando eu estava ouvindo a resposta. Quando a pessoa, o paciente, está na fase da mania, é comum ele negar a medicação, talvez por aquela sensação do poder, de não precisar? É algo comum de acontecer? Como é que isso funciona? Infelizmente, Marco, é muito comum. Quando você está se sentindo Deus, você não precisa de remédio, né? Para você ter uma ideia, meu pai era farmacêutico, né? Então, o que ele fazia? Ele fabricava placebo para enganar minha mãe, entendeu? Então, para minha mãe, ele estava tomando a medicação. E, na verdade, ele não estava tomando nada. Era um placebo, não tinha efeito nenhum. É muito comum o bipolar na mania ou até na hipomania negligenciar o remédio. Achar que não precisa mais e está tudo bem, acabou. Então, e esse é um cuidado que a família tem que cuidar, a família tem que ficar em cima. Você pegou o próximo ponto que eu ia te perguntar, Wagner. Qual é o papel de ter uma rede de apoio nisso tudo? Qual é o papel da família? O que uma pessoa que tem essa bipolaridade, tem esse distúrbio, ela espera como apoio daquela pessoa ali que está do lado, não daquela pessoa, mas daquelas pessoas, né? Porque eu imagino que é uma rede de apoio que ajude a sustentar isso. Você fala um pouquinho para a gente como é que funciona? Olha, Mariane, isso é fundamental, sabe? A gente salienta muito isso, da necessidade, embora a família de um bipolar padeça bastante com as crises dele, quer dizer, depois do bipolar, quem mais sofre é a família. Mas é fundamental a família ter ciência do distúrbio, das manifestações dele, para poder ajudar, sabe? Ele precisa, nessa fase, ele precisa muito da família. É como um guideline, sabe? Assim, orientá-lo. E agora, eu acho que é fundamental, é muito importante que a família conheça bem o distúrbio, sabe? Que tenha ciência de como ele funciona. Porque senão você começa a falar besteira, sabe? A pessoa na depressão, você chegar, não, a vida é boa, você só irrita ainda mais o depressivo, sabe? Não é por aí a coisa. Você tem que entender que ele está num mundo diferente, ele está numa... Essa é uma coisa importante de salientar, é que o bipolar, tanto na mania quanto na depressão, ele muda absolutamente a personalidade dele, o comportamento, ele muda tudo, ele passa a ser uma outra pessoa. Eu escrevi um texto esses tempos, pessoal, que eu falava dos 3 eus. Você tem um eu na depressão, você tem um eu na mania e você tem um eu que você tem que desenvolver, que é o eu do equilíbrio entre crises, sabe? Esse eu é muito importante, mas é um eu que você tem que lapidar, você tem que... eu com 70 anos, eu já tive tempo para, vamos dizer assim, empoderar o meu eu do equilíbrio, sabe? Por isso que eu falo para você que hoje eu tenho condições de avisar meus filhos que eu estou escorregando. A depressão não preciso falar porque é óbvio, é evidente, mas quando vou para a hipomania, eu alerto, eu dou sinais, eu falo, olha. Então, a família é fundamental. O bipolar precisa da família, porque principalmente o tipo 1, que escorrega para a fase da mania, ele faz muita besteira, sabe? Faz coisas assim absurdas. Depois que passa o negócio, aí você vê o desastre que você fez. Aí já é tarde. Legal que você Então, comentou, família. porque um dos fatores que eu acho mais marcantes aí é essa necessidade de conhecimento, né? Porque até para Isso. você poder ajudar uma pessoa que está numa dessas fases ou que está vivendo a enfermidade, você precisa entender. Se você não Lógico. entender, você vai acabar, às vezes, não só não ajudando, quanto, de certa forma, atrapalhando aquela recuperação, né? Piorando. Você vai piorar a situação da pessoa. É como uma pessoa na mania.
você não pode confrontá-lo, entendeu? E chegar e falar, você está maluco, você está louco, você está vendo coisa que não existe. Você não pode fazer um negócio desse, porque você só vai irritar o cara e o cara vai partir para a violência, entendeu? Então, você tem que usar como meu tio, entendeu? É isso que eu... Você é Deus, Deus não dirige. Você tem Jesus Cristo aqui, teu empregado, teu filho, e ele dirige para você. E aí ele conseguiu. Agora, se ele parte para a ignorância, você não pode dirigir, você não vai dirigir, você está... não teria dado em nada. É o Entendeu? clássico viver dentro da realidade da pessoa. Idade da pessoa, né? Exato. Conseguir tirar dali as coisas que... E aí você, falando também, saindo agora do escopo familiar, né? Pensando em sociedade, assim, o que você acha? O bipolar, ele deve dizer para a sociedade, para as pessoas, que ele é bipolar? É uma informação importante dele dividir de alguma forma, né? Dentro de um contexto? Ou não? Ou seria um fator difícil que às vezes pode gerar algum julgamento? Qual a sua visão sobre isso? Olha, a minha visão é muito clara. Eu até defendo vários textos que eu já escrevi para o pessoal. Quando eu falo pessoal, é a minha turma. Aqui em casa a gente fala, meus filhos, você vai escrever para os doidinhos hoje? Eu vou escrever para os doidinhos hoje. Mas assim, tem que assumir. Primeiro, você tem que assumir, Marco, para você, que é uma coisa difícil. Você vê muitos bipolares, ou pessoas com distúrbio, que não assumem para si próprio. Então, a bipolaridade, se você não assumir que você é bipolar e se abrir para uma medicação, se abrir para pessoas te ajudar, fica muito difícil. O segundo passo, depois de assumir para si próprio, é assumir para os outros também, entendeu? Tem que deixar claro. Eu sou bipolar e acabou. Eu acho assim, o bipolar não tem que ter vergonha de ser bipolar. Primeiro que é uma coisa muito comum hoje. E segundo, que se a gente tem alguns pontos que não são muito legais, são negativos, a gente tem muito ponto positivo, sabe? Dentro da bipolaridade. Eu costumo falar assim da criatividade do bipolar, da inteligência do bipolar, né? Então, eu acho que assumir para os outros é fundamental. Eu adotei essa medida, foi difícil para mim. Eu fui assumir que eu era bipolar, eu tinha 33 anos, e eu tinha crises desde os 15, por aí. Mas depois que assumi, para mim mesmo, eu fiz questão que todo mundo soubesse, sabe? E foi, assim, eu posso dizer que sou um bipolar até um pouco fora do padrão, porque eu consegui um certo sucesso empresarial, mas por uma razão só. Eu vi quais eram os meus limites, eu vi até onde eu podia ir sozinho e aonde eu não podia. Então, eu me cerquei de gente, eu cheguei a dar sociedade, parte da minha empresa, para algumas pessoas que olhavam para mim de manhã e sabiam se tinha que me trancar na sala e não deixar eu assinar nada, ou se podia trazer problema, trazer que eu iria dar um jeito, né? Porque é muito difícil na fase da depressão a tomada de decisão. Não tem como, é difícil. E se toma a decisão errada. Então, graças a isso, eu consegui construir um patrimônio, né? Perdi muitas vezes, exatamente por isso, por achar que sozinho eu chegava lá. E a partir do momento que eu... Não, calma, não dá. Por exemplo, eu sou empreendedor, eu não sou administrador. Eu tenho ideias, negócios novos para criar, criei uma série de negócios. Todos os meus negócios são meio que inéditos, mas eu não sei administrar. Não é meu negócio. O dia a dia me irrita, me deixa fastidiado, sabe? Então, eu tenho que ter gente para cuidar disso. E me guiar nos momentos de extrema, né? Ou na hipomania meio exagerada, ou na depressão. Esse é o conselho que eu dou, sabe? É complicado, quer dizer,
Tem gente falando, mas é fácil você falar porque você é o dono da empresa. Realmente, tem gente que se assume, perde o emprego. Isso, infelizmente, é muito comum. Mas eu ainda acho que é o melhor caminho, sabe? Ainda acho que é o melhor caminho. Até para a sociedade começar a ter consciência de que esse é um mal que está aí, entendeu? Eu escrevi um texto, foi meio provocativo até, de que eu questionava, será que nós não somos mutantes? Né? Será que a gente não está um passo à frente do resto? A gente está mudando para um outro estágio que a gente vai ser hipomaníaco constantemente, mas dentro de um certo controle? O pessoal gostou. É quase Mas, um X-Men, né? Aquele desenvolvimento de por algum. aí. Eu Me gostei de pirei uma coisa que mesmo. você falou também agora, Wagner. Acho que tem uma palavrinha que resume muito o que você falou, que é autoconhecimento, né? Porque, Isso é assim, fundamental. se você se Isso é para todo conhece, mundo, né? tudo na vida, né? Tudo, em Tudo, tudo né? na vida. Mas é o que você falou, assim, muito do teu sucesso vem, acho que, da tua criatividade, porque também é uma característica que desenvolve, que você consegue ter, e dessa percepção sua do até onde eu posso agir e até onde eu preciso de ajuda das pessoas que me cercam. Acho que isso é muito importante de refletir, porque é autoconhecimento no sentido mais puro da palavra, é mergulhar em si, mesmo numa questão difícil de lidar, porque não é fácil lidar, com certeza, e conseguir tirar disso informações que fazem a vida se tornar mais viável, mais Correto, positiva, né? Muito legal mesmo, correto. essa questão do autoconhecimento. E eu acho também, assim, um outro ponto, é até caminhando para uma conclusão, mas sendo bem honesto, assim, até pela sensação que causou em mim, que eu tenho certeza que vai causar em muita gente que está assistindo. É interessante porque essa temática da bipolaridade, quando a gente se propôs a ter essa conversa contigo e você aceitou, né, vir trazer esse conhecimento para a gente, eu já imaginava que seria uma entrevista de muito conhecimento agregado, sabe? Mas eu vou te dizer que eu acho que foi bem mais do que isso, tá, Wagner? Porque eu acho que você conseguiu trazer um pouquinho para todos nós aqui, eu, o Marco e as pessoas que vão estar assistindo, o conhecimento, sim, do que é o distúrbio bipolar, das fases e tudo, mas eu acho que mais do que isso, você conseguiu trazer a importância do autoconhecimento, como o Marco falou, da aceitação, de você se enxergar com problema de saúde, sim, mas você é uma pessoa que pode ser tratada, você pode ter uma vida normal. Então, eu acho que essa aceitação, ela traz esperança, sabe? De quem está ouvindo a gente, que quem tem um problema no coração não trata, quem tem um problema no rim não trata, quem tem um distúrbio que afeta a mente também é passível de ser tratado, também consegue se estabilizar. Ah, é uma doença que vai ter que ser convivida a vida inteira? Sim, mas você pode ser feliz. Quem tem esse distúrbio pode ser feliz, pode ser bem-sucedido, pode ter uma família, pode ter uma carreira. Então, eu acho que essa entrevista aqui trouxe mais do que conhecimento, ela trouxe esperança. E se eu já estava grata quando você aceitou fazer isso, Wagner, agora o que eu posso te dizer é muito obrigada de todo o meu coração por trazer tanto amor, tanta esperança àqueles que hoje vão estar assistindo e que às vezes podem estar com o coração dolorido, sabe? E que vão, poxa, vai dar certo. Pode estar difícil, mas vai dar certo. Então, obrigada, de coração. Assim, eu não tenho palavras para te dizer o Gresg, o quanto a gente está grato a você por se propor a ser tão aberto, a ser tão honesto e a nos ensinar tanto. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Desculpar, porque eu sou emotivo, então, e essa reunião me emocionou bastante. Dizer que, olha, eu hoje, se você me perguntar se eu gostaria de nascer de novo ou ter nascido sem a bipolaridade, vou te dizer que não. Eu acho assim, que a minha vida não teria sido mas nem um terço de intensa como ela foi com a bipolaridade.
Então, não mudaria, não. Tá ótimo, assim. Eu agradeço vocês e estou à disposição, o que vocês precisarem. Wagner, para fechar, eu faço das palavras da Mariane as minhas, assim, muito especial. A gente estava super ansioso para esse bate-papo com você, e assim, foi muito acima de qualquer expectativa. Foi muito legal poder sentir a verdade na tua palavra, a verdade no teu olhar. Assim, você nitidamente é um cara extremamente verdadeiro, extremamente sincero. E isso comove mesmo, né? Como a gente escuta aqui às vezes, é o mover com, né? É a gente poder estar se movimentando junto. E a gente está abrindo esse canal agora, espero que a gente possa estar junto em muitas oportunidades, em muitas coisas daqui para frente. As pessoas que estão assistindo agora têm total, já deixo esse recado aqui. Se quiserem perguntar mais um pouco, se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem mandar para a gente alguma dúvida, a gente vai passar para o Wagner para pedir essa ajuda dele, esse esclarecimento. E agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Agradecer a todo mundo que ficou com a gente e está aqui junto nessa entrevista, nesse bate-papo tão especial e tão cheio de amor, que eu acho que se fosse simbolizar hoje é amor mesmo, que a gente está entre nós e com quem está assistindo compartilhando. Muito obrigado de todo o coração e que a gente esteja junto em novas oportunidades. Deus quiser, Marcos. Isso daí foi bom que você falou. Quem tiver alguma dúvida, quiser um esclarecimento maior, escreva para você me passa e eu teria o maior prazer em responder, em esclarecer melhor o que ficou em dúvida ou qualquer outra coisa. Tá? Muito obrigado a vocês, obrigado quem está nos ouvindo. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Com certeza. Então é isso, pessoal. Abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.